Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, agora vamos dar início à segunda parte da aula de infecções sexualmente transmissíveis, agora aquelas mais importantes causadas por vírus. Entre essas doenças, uma das mais importantes é as doenças causadas pelo papilomavírus humano, que é o causador das verrugas. O papilomavírus humano, ou HPV, é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. Ela pode atingir pele ou mucosas. Tem os alfa-papilomavírus que atingem mucosa e os demais papilomavírus que atingem a pele. Pode se apresentar como uma infecção subclínica, na maioria das vezes, ou apresentando manifestações clínicas onde se observam lesões, as quais podem ser benignas, como o condiloma acuminado, as verrugas genitais, ou malignas, que são as que causam o câncer de colo de útero, de vulva, de vagina, de ânus ou de pênis. Mas é importante salientar que existen mais de 200 tipos de HPV. Entre esses 200 tipos de HPV, unos 40 tipos mais ou menos são os responsáveis pelas doenças sexualmente transmissíveis. Os demais são os que causam as verrugas, que geralmente infectam a pele, mãos, pés, joelho, diferentes partes do corpo. Mas entre aqueles 40 HPVs que causam doenças sexualmente transmissíveis, estão os papilomas que causam as verrugas anogenitais ou condiloma acuminado, que são vírus que infectam preferencialmente, como a gente já falou, a mucosa. Causam múltiples lesões granulares, verrucosas, da cor da pele, ou acinzentadas ou vermelhas, ou hiperpigmentadas. Então, definida com base em estudos epidemiológicos, existem mais de 200 tipos de HPVs. Nós já falamos, 40 desses tipos são os que causam doenças sexualmente transmissíveis. Mas mesmo falando nos HPV que causam doenças sexualmente transmissíveis, eles são divididos em HPVs de alto risco, entre os quais os mais importantes são o 16 e o 18, que são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer cervical ou de câncer de colo de útero. E existem os HPVs de baixo risco, onde os mais importantes são os 6 e o 11, que são responsáveis por 90% das verrugas genitais ou condilomas acuminados, esses que vimos recentemente no slide anterior. Então, alguns dizem mais de 150, outros mais de 200 tipos. Como já falamos, 40 tipos podem infectar o tracto anogenital, sendo os de baixo risco, que causam os condilomas genitais e também, quando há transmissão vertical, causam papilomas laríngeos, onde os mais importantes ou prevalentes são os 6 e o 11, e aqueles de alto risco oncogênico, onde os mais importantes são o 16 ou 18, responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. A infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não é o suficiente para causar o câncer de colo de útero. Entretanto, em 98% dos casos de câncer de colo de útero está envolvido o HPV. Mas também o desenvolvimento de câncer de colo de útero vai depender da imunidade do indivíduo, da genética, de outros fatores de risco, como o tabagismo, comportamento sexual. E hoje em dia, a prevenção contra o HPV hoje pode ser a vacina, né, que se indica antes do início da vida sexual do indivíduo, e o exame preventivo feito em todas as mulheres através do Papa Nicolau ou citopatológico,
e que é oferecido pelo SUS. A infecção pelo HPV, então, ele pode ser alterado pela imunidade do indivíduo. Então, por exemplo, pacientes em condições que comprometem a sua imunidade celular apresentam um risco aumentado de desenvolver uma infecção persistente por HPV de baixo risco e câncer cervical por HPV de alto risco. Nas gestantes, há aumento de percentual de replicação do vírus, ele se replica mais e as manifestações clínicas são mais evidentes. Então, por exemplo, o condiloma acuminado aparece muito mais evidente em gestantes que em mulheres que têm a imunidade normal. Em pacientes HIV positivos também, há uma maior incidência e persistência da infecção pelo HPV. A prevalência dos genótipos relacionados às verrugas genitais, aqueles de baixo risco oncogênico, estão 4 ou 5 vezes aumentados em pacientes com a imunidade deficiente. Gestantes, então, HIV positivas, tornam-se extremamente suscetíveis à infecção por HPV. Então, HPV versus câncer cervical é uma relação causal muito bem definida, né? As mulheres podem apresentar esse câncer cervical, pode ser invasivo, e em 99,7%, quer dizer, mais daquele 98% que eu falei, nos tumores vai se encontrar o DNA do HPV. Então, a infecção pelo HPV é uma causa necessária para o desenvolvimento de câncer cervical. O HPV, ele possui um tropismo por células epiteliais cutâneas ou mucosas e a transmissão ocorre principalmente por contato direto. Essa transmissão pode ser horizontal, quando ocorre através do contato de pele ou mucosa com um epitélio infectado, incluindo contato genital direto ou contato pele a pele. A transmissão também pode ser vertical, mas poucos estudos observam este evento, que é bastante raro. E por fômites, como já falamos na aula anterior, quer dizer por elementos, toalhas, roupa interior, meio ambiente, mas ainda não é muito conclusivo, mas se acredita que possa ser transmitido sim o HPV desta forma. Como que acontece a replicação do HPV? Então, ele é produzido no epitélio escamoso em diferenciação e ele se replica no núcleo da célula hospedeira, porque ele é um HPV de DNA como ácido nucleico e quando os vírus são de DNA, eles se replicam no núcleo da célula. E essa replicação vai depender da maquinária de replicação do DNA da célula hospedeira. Ou seja, quando o DNA da célula hospedeira se replica, o vírus também se replica e leva à proliferação destas células infectadas. Então, ele acontece, como já falamos, no epitélio cervical, né? Então, ele infecta primeiramente as células da camada basal, comumente via microlesões. Em um primeiro momento, vai haver um estímulo à proliferação dessas células basais e vão ser expressos os genes iniciais do genoma viral, de forma episomal, que significa que ele vai estar se replicando dentro da célula de forma, seu ácido nucleico de forma circular e não inserido ou integrado ao núcleo da célula hospedeira. O genoma viral, então, é replicado e vai formando as proteínas que vão formar a nova partícula viral. Então, a expressão dessas proteínas, as proteínas do capsídeo viral,
vai ser iniciada. E em um terceiro momento, as partículas virais completas são montadas e liberadas. Então, essa replicação começa na camada basal, via microlesões. Depois, esses vírus vão progredindo a diferenciação, vão favorecendo a diferenciação celular, vão passar por la camada suprabasal e vão chegar esses vírus às camadas superiores da epiderme e da mucosa, onde vão deixar essas células, que são os queratinócitos neste momento, que são as células córneas já mortas, via liberação dessas células e lisis dessas células. Então, a infecção por HPV, novamente, ele infecta então as células epiteliais na mucosa cervical e ele pode se integrar no genoma celular ou não se integrar no genoma celular. Quando ele não se integra no genoma celular, a gente está falando da forma episomal de replicação que eu falei no slide anterior. Então, à medida que as células vão se diferenciando, ele vai se replicando até chegar à camada superficial, onde ele vai ser eliminado por los queratinócitos e vai ficar, às vezes, colado, né, na membrana superior, na superfície, nos queratinócitos, formando as verrugas ou os condilomas. Mas quando ele é um HPV de alto risco, ele vai se integrar sim ao genoma da célula do hospedeiro. Então, nós temos aqui nesse gráfico que vocês podem ver, infecção pelo HPV na camada basal. Após semanas, a replicação episomal desse vírus, né, que se vai replicar nas células, mas não se integrando no genoma da célula hospedeira, e em 90% dos casos vai ser liberado e vai ser clareada essa infecção, quer dizer, essa infecção vai desaparecer ao torno de 2 anos, mais ou menos. Mas, em alguns casos, o HPV nas células epiteliais, após 2 a 4 meses, ele vai se integrar no genoma da célula hospedeira e vai se replicar no genoma dessa célula hospedeira. Passando o tempo, às vezes até 10, até 30 anos, esse HPV, esse DNA do HPV integrado dentro da célula hospedeira, vai levar a essa célula a formar um tumor. E esse tumor, então, vai ser o responsável pelo câncer de colo de útero. Aproximadamente 0,8% das pessoas infectadas, né, das mulheres infectadas por esse HPV, vão desenvolver o câncer de colo de útero. Então, olhando aqui na parte inferior desse gráfico, pode haver replicação e proliferação celular benigna com a formação dos condilomas. Ou pode haver uma expressão desregulada de genes do HPV que se denominam E6 e E7, que são genes tumorogênicos, que vão interatuar com as proteínas celulares regulatórias e vão levar ao desenvolvimento de câncer de colo de útero. Então, o HPV ele se torna oncogênico por ação de duas proteínas que tem na sua partícula viral, que se denomina a proteína 6 e a proteína 7, que estimulam a proliferação e transformação celular, levando a essas células a se transformar em tumorogênicas e levar ao desenvolvimento de câncer de colo de útero. Como que é feito o diagnóstico do HPV? Então, a primeira forma de fazer esse diagnóstico é através do preventivo Papa Nicolau, que é a citologia oncológica. É o mais comum, mais barato e, na verdade, nesse teste, nesse exame, não se observa o HPV. O que se observa são células com um halo nuclear importante
como se ve aquí en esa figura aquí embaixo, que es la presencia, na verdade, de alteraciones citológicas, y esas células así mudadas, así diferentes, se denominan coilócitos. E esses coilócitos, então, vão indicar a presença do HPV no Papa Nicolau. Depois, nos casos em que há presença de coilócitos no HPV, um segundo exame é a colposcopia, que utiliza um aparelho que se denomina colposcópio, que visualiza o colo do útero com um aumento de 10 a 40%, e que pode ser observado com esse microscópio especial as lesões epiteliais. Após a localização das regiões com suspeita dessa doença, vistas por o colposcópio, se removem os fragmentos de tecido por biópsia para fazer a confirmação diagnóstica. Então, aqui na direita nós vemos um colo normal e um colo já com uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau e já um câncer desenvolvido. E a terceira forma de diagnóstico, dessa tríade diagnóstica constituída por a citopatologia, a colposcopia e a histopatologia. A histopatologia analisa o tecido retirado durante essa biópsia. Identifica alterações celulares histológicas, identificando as camadas acometidas e, inclusive, a invasão da membrana basal. E se há invasão dessa membrana basal, a gente pode ter, na verdade, o câncer invasivo. Então, o câncer de colo do útero, a gente tem dois tipos. O câncer in situ, quando não há invasão da camada basal ainda, mas quando há invasão dessa camada para outras regiões perto dessa região, se denomina câncer invasivo. Câncer de colo do útero invasivo. Como que se pode prevenir? Bom, como a gente já falou em todas as doenças sexualmente transmissíveis, pelo uso de preservativo, que reduz de 70% a 80% as transmissões do HPV. Mas hoje em dia existe uma vacina tetravalente, existe uma bivalente também, mas a tetravalente é a mais utilizada, que na verdade ela previne contra o HPV 6 e 11, que são os responsáveis pelos condilomas acuminados ou as lesões de baixo grau, e o 16 e o 18, que são as lesões de alto grau que levam ao câncer de colo de útero. Essa vacina foi aprovada em Brasil em 2006, então previne contra o HPV 6, 11, 16 e 18. É interessante ser aplicada em meninas e mulheres dos 9 aos 26 anos de idade e preferencialmente antes do início da atividade sexual, e protege tanto contra verrugas genitais como quanto as lesões precursoras do câncer. Então, a vacina é oferecida pelo SUS, né? E há diferentes formas de aplicar, diferentes protocolos para ser aplicada essa vacina, que foi mudando a partir dos anos em que foi iniciada a vacinação. Geralmente são 2 doses, né? Uma primeira dose inicial e uma segunda dose após 6 meses. Terceira dose, hoje em dia, não se aplica mais. O tratamento, o HPV, na verdade, ele não tem tratamento, o vírus não tem tratamento. O que são tratadas são as lesões clínicas. E esse tratamento das lesões clínicas deve ser individualizado e dependendo da extensão do número e da localização dessas lesões. Então, as verrugas causadas pelos HPV de baixo risco oncogênico, como 6 e 11, podem ser retiradas por métodos físicos, como remoção por crioterapia, eletrocauterização e laser, que é intervenção indicada para lesões mais volumosas e dolorosas. Também é utilizado o ácido tricloroacético aplicado na lesão até adquirir um aspecto branco e seco. E no carcinoma cervical se faz a remoção cirúrgica
e radioterapia e quimioterapia. Bom, um segundo vírus importante causador de doença sexualmente transmissível é o herpes vírus tipo 1 e tipo 2. Principalmente o tipo 2, né, que é mais de transmissão sexual, mas hoje em dia já também se sabe que o tipo 1 também é transmitido por via sexual. Então, são classificados entre subfamílias, alfa, beta e gama, com também mais de 200 tipos capazes de infectar diferentes espécies. 8 desses herpes vírus causam doenças em seres humanos e são os herpes vírus humanos. Eles têm uma grande característica, que eles compartilham a propriedade de permanecer em forma latente por toda a vida do hospedeiro. Ou seja, uma vez que uma pessoa se infectou por herpes vírus, vai ter ele em forma latente pelo resto da vida. E depois ele vai ter recidivas, digamos, quando ele volta a aparecer. Mas está sempre nesse indivíduo. Então, nós temos o herpes vírus tipo 1, o herpes simples tipo 1, o herpes simples tipo 2, que são os herpes orofaciais ou genitais. Anteriormente se falava do herpes 1 como orofacial e do herpes 2 como genital. Hoje em dia se sabe que os dois causam tanto lesões orofaciais como genitais. Então, antes se dizia que o HSV1 causava infecções não genitais acima da cintura e que o HSV2 causava infecções genitais embaixo da cintura. Hoje em dia se sabe que não, que os dois podem causar tantas lesões orofaciais como genitais. Então, como que é o ciclo biológico do herpes vírus? Tem um hospedeiro susceptível com um indivíduo que esteja excretando o HSV. Então, um indivíduo que vai se infectar a partir de um indivíduo que já esteja infectado. Os herpes vírus infectam diferentes tipos de células, como fibroblastos, células do epitélio escamoso, mucoso, terminações nervosas, e ele se beneficia ao infectar células nervosas. Por quê? Porque as células nervosas são imunes ao seu efeito, e nessas células nervosas é que ele se estabelece a infecção latente. Não há replicação durante essa latência e os produtos virais necessários para a replicação não são expressos. Então, durante a latência, o vírus não está sendo replicado, mas ele fica latente nessas células nervosas durante toda a vida da pessoa infectada. Então, nós temos a infecção produtiva, por exemplo, né, na região genital, e no núcleo dessa célula epidérmica, o vírus começa a se replicar e vai formar essas lesões, né, no sítio de entrada, que são lesões bolhosas nessa fase aguda. E nesse ciclo, então, é quando o vírus está sendo transmitido. Então, nessa fase aguda, onde há as lesões causadas, né, nas células pela replicação viral, né, esse vírus, então, começa a ser transmitido de uma pessoa para outra. A continuação, esses vírus em replicação são transportados pelos axônios em um fluxo retrógrado para a raiz do gânglio sensorial. E nessa raiz do gânglio sensorial, o vírus vai ficar em latência. Por um tempo indeterminado. Quando por alguma razão, por exemplo, a menstruação, fatores como estresse, sol muito forte, etc., são sinais de reativação. E nesses sinais de reativação recebidos, fazem com que esse se encontra em latência na raiz do gânglio sensorial, retorne ao sítio inicial da infecção, começando, né, ou fazendo a recorrência de uma nova infecção.
Então, uma nova infecção vai acontecer com uma nova fase aguda, vai haver replicação nas células da epidermis e esse vírus novamente vai repetir o mesmo ciclo. Então, vai voltar pelos axônios por fluxo retrógrado, a raiz do gânglio sensorial, onde vai ficar novamente em latência até que receba novamente os sinais de reactivação. E assim pelo resto da vida. Isso acontece tanto no herpes tipo 1 quanto no herpes tipo 2, que causam as lesões orofaciais e genitais. Então, o ciclo, como é um vírus de DNA, também acontece no núcleo da célula, e essas células são destruídas por as partículas infecciosas. Né? E os fatores de reactivação, como eu já falei para vocês, são estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, exposição ao sol, traumatismo, uso prolongado de antibióticos, menstruação, etc. E durante a latência, não há transmissão do vírus. Então, problemas de saúde pública mais comuns do mundo são causados por HCV. Esse HSV ou HHPV, herpes simples tipo 1 e tipo 2, são os principais responsáveis, então, por os herpes orofaciais e genitais. O herpes 2 ainda é indicado como o principal responsável pelo herpes genital. E o herpes 1, com uma prevalência crescente como causador também do herpes genital. Então, no mundo se encontram mais de 40 a 60 milhões de pessoas infectadas por el herpes 2, incidência muito alta, 1 a 2 milhões de infecções e casos clínicos de 600.000 a 800.000 por ano, principalmente entre idades de 30 a 40 anos, es donde hay una prevalencia mayor de 30%, y mayor entre mulheres jovens. A transmissão sexual do herpes genital aumenta no Brasil a cada ano, né? E em todas as regiões geográficas, com uma prevalência aproximadamente de 11,3% aqui no nosso país. Os fatores de risco para a infecção por herpes genital: multiplicidade de parceiros sexuais, relações sexuais com portador de herpes genital, uso irregular de preservativo, relação sexual anal e oral. Também parâmetros educacionais são responsáveis por as infecções por herpes e históricos de outras doenças sexualmente transmissíveis. Sabe-se que o HSV2 é um fator de risco para a aquisição do HIV por as lesões causadas pelo herpes genital que permitem a entrada e a infecção pelo HIV. Como que é essa transmissão? Através de superfícies mucosas ou de continuidade da pele. Mucosas genitais, mucosas anais, orais e oculares. Sítios susceptíveis à infecção, o contato com lesões ulceradas ou vesiculadas, e é que é a via mais comum de transmissão. O período de transmissibilidade é mientras existam essas vesículas bolhosas ou vesiculadas. Geralmente vai de 4 a 12 dias, né, após o aparecimento dos primeiros sintomas. Na infecção assintomática, pode haver ainda transmissão do vírus. As manifestações clínicas na infecção primária, ou seja, a primo-infecção, a primeira vez que a gente se infecta, pode ser precedido por formigamento, antes de aparecer as bolhas, né? Formigamento, ardor, coceira no local, febre, cefaleia e mal-estar. Logo se vão formando essas vesículas, né, ulceradas ou eritematosas, que são muito dolorosas. Podem aparecer na parte externa da vagina ou na glândula do pênis, né? E a duração do quadro de aproximadamente 3 semanas. E com uma excreção de grande quantidade de vírus. A reactivação acontece com os mesmos sintomas iniciais e pode acontecer 4 a 5 vezes por ano, ou menos ou mais.
O herpes 1, a maioria dos episódios de infecção genital é primária. E as recorrências genitais por herpes 1 são mais incomuns que por herpes 2. Também a transmissão vertical do herpes 2, principalmente, que pode acontecer por via transplacentária hematogênica, durante o parto ou no período pós-natal. E as manifestações clínicas no recém-nascido são muito importantes, já que pode haver infecção sistêmica, encefalite, lesões oculares na pele ou malformações fetais ainda. Mesmo com terapia antiviral supressiva, a infecção pelo HCV pode ser observada no neonato. Então, aqui temos, né, duas figuras de herpes neonatal mostrando um recém-nascido com infecção vertical por herpes vírus 2. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico que mais é feito, o mais realizado, é o diagnóstico clínico, pela observação das vesículas, né, ulceradas ou bolhosas na região genital. Mas também pode ser laboratorial, através de cultura de células, né? Nós já vimos que os vírus só podem ser cultivados em culturas de células, por PCR, que nós também já vimos, por testes citológicos ou por testes sorológicos, que na verdade não são muito específicos. Podem ser específicos, mas nem tanto. O herpes neonatal, os sintomas de infecção vários dias após o nascimento, é feito esse diagnóstico, e o diagnóstico é bastante difícil. O diagnóstico clínico, claro que não é sensível nem específico, mas é realizado através da inspeção da região genital, perigenital e perianal, e pela observação das lesões ulcerativas ou vesiculosas dolorosas. E aí sim vai ser confirmado por testes laboratoriais. O diagnóstico também pode ser molecular, a partir de uma amostra de infecção herpética. Por PCR tem sido bastante empregado, que é altamente sensível, né? E o teste de escolha, infecção no sistema nervioso central e diagnóstico de herpes neonatal, para esses dois tipos de herpes, é o teste de escolha, o PCR. E também para a identificação do herpes 2 em pacientes assintomáticos. O diagnóstico sorológico pode ser realizado também em pacientes sintomáticos e assintomáticos. Por exemplo, ¿en quem? En mulheres que querem engravidar, en mulheres en pessoas que tenham tido uma relação sexual com um parceiro positivo, pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais ou portador do HIV. Geralmente é realizado esse teste sorológico 12 a 16 semanas após a exposição e utiliza uma glicoproteína do envelope viral e podem ser diferenciados os anticorpos se é do HSV1 ou do HSV2, ou seja, do herpes 1 ou do herpes 2. E o teste mais utilizado é o ensaio imunoenzimático de ELISA. O diagnóstico diferencial também pode ser feito e precisa ser realizado, já que inclui várias doenças sexualmente transmissíveis. Mas a presença de lesões dolorosas ulceradas na região genital, né? E tem que ser diferenciado com sífilis, com cancroide, com granuloma venéreo, com candidíases e com outras ulcerações que podem ser traumáticas. Então, existe um fluxograma que deve ser seguido, que vai indicar se essa infecção é causada ou não pelo herpes 2.